Os dados do TSE apontam que, de janeiro a abril desse ano, o país ganhou 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos. Nós vamos conversar agora com Antônio Carlos Freitas Júnior, mestre em Direito Constitucional e Eleitoral pela USP. Muito boa noite, obrigado pela gentileza desse bate-papo. Nós já percebemos o interesse, né, dos partidos políticos nessa garotada. Que tipo de comportamento nós podemos esperar desses jovens? Ou seja, o brasileiro está querendo participar mais cedo desse processo eleitoral ou é muito em função das campanhas que estão fazendo de mobilização em cima dessa garotada? Boa noite, William. Boa noite, Fabiano. Uma alegria imensa estar aqui na Jovem Pan. Agradeço o convite. Realmente, no início do ano, estava começando um processo até de queda na perspectiva desse alistamento eleitoral dos jovens. E houve uma grande mobilização de várias áreas ideológicas de trazer esse jovem ao debate. Eu entendo que o comportamento desse jovem está sendo muito intensificado pelo processo eleitoral mais disputado. Esse movimento, vamos dizer assim, mais extremo, acaba ganhando paixões, o que é uma linguagem até afeita à juventude, afeita àqueles que têm mais vontade de transformação. Então eu acredito que esse debate, que é um pouco mais intenso, tem seu lado não positivo, mas tem seu lado positivo de arregimentar esforços, arregimentar pessoas na luta política, o que é muito importante para a democracia brasileira. Por que esse interesse tão grande no jovem, na sua opinião? A gente percebe que existe uma mobilização, principalmente por parte da esquerda, trazendo esse jovem. Esse jovem, ele vem com uma mentalidade mais de esquerda mesmo? Vem. Isso é constatação. Não estou puxando a narrativa para o lado que mais me agrada, mesmo porque isso não me agrada. Mas é fato que a educação no Brasil perdeu muito e aí a gente tem a cultura também que perdeu muito, na minha visão. Tem o advento do marxismo cultural, isso não é teoria da conspiração, mas é real. Antes nós tínhamos alta cultura, músicas excelentes, hoje não. Hoje nós temos, realmente, no Brasil isso perdeu demais e não é por falta de talento ou ausência aí de pessoas boas na arte, de uma forma geral. Isso influencia na educação. Também temos aquele método onde as pessoas não precisam estudar, como era antigamente, que você passa de ano. Isso faz com que caia também. E também ainda tem a tecnologia, tem vários fatores aí, mas a esquerda se favorece porque a esquerda ela gosta de dizer que ela é legalzona, que eles são modernos e pinta a direita como se a direita fosse retrógrada e isso não é real. Mas, com a maturidade, quantos eu já ouvi que a pessoa era de esquerda e com maturidade um pouco mais velha, quando repensou o seu posicionamento político, ou a pessoa se coloca até às vezes mais ao centro. Então, isso também, né, é a característica de que pessoas da direita acabam sendo um pouco mais intelectualizadas de verdade. Está faltando intelectual da esquerda. A gente tem velhos intelectuais, pessoas mais velhas na esquerda, mas não, a esquerda não produz mais algo assim que dê para se apegar. E aí, nisso, é uma ilusão também, porque quando a gente vai constatar os números, essas eleições vai responder bastante. É uma incógnita ainda se os jovens vão responder os chamamentos à direita ou os chamamentos à esquerda. Mas o que eu vejo como tendência é algo nacionalista. Os jovens estão começando a se preocupar com os interesses do Brasil, olhando a questão até por conta de conflitos do Brasil no mundo e o interesse, então, do Brasil se tornar forte. Algo diferente aí nessas eleições. Bom, então vamos lá. De 16 a 17 anos, voto facultativo. A gente costuma ouvir muita gente que diz o seguinte, de mais idade, assim, não, agora eu já não preciso mais votar. A lei não me obriga mais a votar, então eu não vou perder meu tempo me envolvendo com política, né? Dentro desse novo modelo, o que nós temos então? O jovem de 16 a 17 anos é opcional e a partir de quantos anos é opcional o voto? Os idosos, na verdade, quando já atingem idosos, já volta a ser facultativo a votação. Me permita, William, Fabiana, eu gostei muito do debate anterior, mas eu ouso dizer que, sobre a temática anterior, eu sei que a esquerda é mais barulhenta, né, Fabiana? Então, você vê movimentos mais pulsantes em mídias sociais, mas quando você vai
nos bancos escolares, e você tem um movimento também à direita arregimentando, encantando os jovens. Eu ouso dizer que, embora você tenha um barulho muito grande de um movimento da esquerda, quando você vai ver fora de bolhas, você tem de ambos os lados. Eu acho que o jovem, ele quer botar opinião, o jovem está muito opinioso, como é próprio da idade, mas você está trazendo isso. E a terceira idade, quando a pessoa já passa ali dos seus 60 anos, volta a ser facultativo o voto, mas esse movimento, até como a Fabiana colocou, de maturidade também à direita, também você tem hoje, quando você vai no seio popular, você vai nas camadas, você vai fora das bolhas, até de grande expressão, você vai mais para a camada da população, há um movimento de retorno, eu acredito, à politização, principalmente nessa polarização atual de direita e esquerda, para falar até os nomes aos bois, de Bolsonaro, Lula. Eu acho que você tem um processo de politização também no âmbito da terceira idade, o que era facultativo, o que era as pessoas querendo deixar de falar de política. Eu vejo um movimento muito crescente de aumento dessa população, dessa faixa etária, aí falando nos grupos de WhatsApp, falando nos grupos de Facebook e atuando mais no âmbito político. Então, professor, de 16 a 17 é facultativo, é acima dos 70 anos. Mas se eu pegar essa turma do facultativo, eles podem fazer a diferença, é claro, lá no processo de votação. Está aí o interesse. E o senhor fala que, claro, tem no meio dessa garotada aí a turma de direita, a turma de esquerda, o mais conservador, aquele que vai votar junto com o pai, ou estimulado pelo pai, como também aquele idoso que vai votar porque o filho está chamando a ele a responsabilidade, falando, pai, olha, vamos lá, porque senão fulano vai entrar ou fulano vai sair. Tem toda essa mobilização. E esse voto, né, dessa turma do facultativo é que pode fazer a diferença no final do pleito. Principalmente nessa questão, já tem grandes... A gente vê aí as pesquisas, embora tenha toda essa discussão do anterior que vocês falaram, do Código Eleitoral querendo proibir pesquisas. Quando você tem um grupamento já posicionado à esquerda para um candidato X, à direita para o Y, esses indecisos e esse facultativo pode ser o fiel da balança. Num movimento tão tensionado, esse pessoal que não estava participando, às vezes não responde pesquisa, não participou do processo eleitoral, talvez seja aquele olho mecânico, né, o passo à frente para a decisão. Então, tem um grau de decidibilidade, realmente, William, está muito certo, um grau de decidibilidade deste campo dos facultativos, seja para baixo da faixa etária, seja para cima, é muito importante, sobretudo nessa eleição de 2022, tão polarizado, também tão baseado em rejeições do que em predileções. Bom, aproveitando, eu queria aproveitar essa participação do senhor, eu vou pedir para colocarem o próximo tema em destaque, porque as federações partidárias são diferentes das coligações. Nas federações, os partidos devem se manter unidos como uma única sigla por pelo menos 4 anos. Nas coligações, a aliança política é válida somente durante o período eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral já aprovou 3 federações partidárias. A Yasmin Costa vai contar para a gente. Olha, já são 3 as federações aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. PSDB e Cidadania, PSOL e Rede, além da federação entre PCdoB, PT e PV, que foi aprovada na última terça-feira. O que acontece é o seguinte, com a oficialização de uma federação, os partidos terão que trabalhar unidos em torno de um programa comum por 4 anos. E se essa união for desfeita antes desse prazo, as legendas podem, inclusive, ser punidas. Lembrando que os partidos têm até o dia 31 de maio para obter o registro formal da federação junto ao TSE. Olha, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, comemorou a oficialização da união com os tucanos, disse inclusive que há uma tentativa de construção de um instrumento de ação política para o futuro do país. Já o presidente do PSDB, Bruno Araújo, ele se disse satisfeito com a federação entre as legendas e classificou o momento como uma chance de esperança para a política. Mas eu lembro que dentro do próprio PSDB ainda existe uma série de incertezas com relação principalmente à disputa presidencial. Na próxima
próxima quinta-feira, o partido vai se reunir. Uma ala da legenda defende ainda a candidatura própria, mas a outra defende o apoio à senadora Simone Tebet como cabeça de chapa. O nome do senador Tasso Gereissati foi ventilado como um possível vice de Simone Tebet nessa corrida presidencial, mas até o momento o senador tucano tem descartado essa possibilidade. De Brasília, Yasmin Costa. Obrigado, Yasmin. Antônio Carlos, a gente está evoluindo com as federações porque a percepção que eu tenho como telespectador, como observador destas movimentações em Brasília, sempre que surge algum tipo de reorganização, aqueles que apresentam esse projeto falam como uma grande novidade, como se nós estivéssemos inventando a roda e mudando o futuro do país. É isso mesmo? Olha, vamos falar a verdade. Essa federação partidária ela é um jeito de burlar uma regra. Opa. Então, assim, parece coisa bonita, linda. Não. Existe um problema chamado cláusula de desempenho. Partidos pequenos que não têm grande expressão política iam perder prerrogativas de partido. Fundo partidário, televisão. Então, querendo sobreviver, ou melhor, querendo pegar o seu quinhão do fundo partidário, criaram esse jeitinho brasileiro de burlar as regras que já foram criadas. A federação partidária nasceu assim. Então você junta partidos. Eu até já havia falado aqui na Jovem Pan que, na teoria, e está se confirmando, você teria um partido médio para grande e um partido pequeno. Tipicamente o caso PSDB, PPS, ou até dois pequenos como PSOL e Rede. Então você aglutina para conseguir passar a cláusula de desempenho e conseguir ali o seu fundo partidário e o seu fundo, o seu acesso ao programa de televisão. Então, vamos dizer assim, a federação partidária não foi para ajudar o processo político, foi para burlar a regra de você diminuir o número de partidos e melhorar a governabilidade. Então, essa é a grande verdade. Mas o que está por trás também de um grande problema que está passando aí ao Léo é o seguinte: a federação partidária ela não tem uma governança pré-estabelecida. Então, as regras partidárias de democracia intrapartidária já eram ruins. Com a federação, são criadas de qualquer jeito. Então, por exemplo, tem pesos, um partido tem 2/3, o outro tem 1/3. Ou seja, ser filiado no Brasil é fazer papel de bobo ou de ninguém. Então, esse processo de federação partidária, do jeito que foi atabalhoado para burlar uma regra, está piorando as ditaduras partidárias. A elite partidária, as executivas estão mandando cada vez mais e você tem uma perda no processo democrático da democracia intrapartidária. Então você tem ditaduras determinando candidatos, determinando para como que vai ser gasto o fundo partidário, o fundo eleitoral, e cada vez menos você tem qualidade democrática no nosso país. Essa é a grande verdade. Fabi, ouvindo o Antônio, o povo foi enganado. Nossa, o Antônio veio como uma luz aqui na discussão e ainda bem que foi falado porque é isso mesmo, nós temos partidos nanicos, recentemente você pegou, acho que se eu não me engano são 32 siglas. Sim. E é fácil errar, gente, não é que nós seríamos ruins, mas é porque muda todo o tempo, tem tanta sigla que é normal as pessoas não saberem quais são os partidos políticos que existem no Brasil, quais são suas ideologias, o que elas defendem. O que a gente vê, às vezes, é uma identidade, um pouco mais de ideologia, mesmo na esquerda, que se assume esquerda, e aí a gente vê que essa federação, até a primeira aprovada entre PT, Rede e PSOL, tem a característica bem da esquerda. E aí a gente já vê aí nessa outra federação que a Yasmin acabou de trazer a notícia, o tanto de briga que está tendo por questões internas. Se juntou apenas PSDB e Cidadania. E ainda nós temos o MDB lá brigando entre eles, tá? Entre eles não tem ainda a discussão, não chegou nem se é um nome e muito menos é o que nos interessa, né, doutor? Seria colocar as pessoas um projeto, um plano de governo. Aí para dizer que não tem nada, eles vêm com aquela, eu estou falando assim de uma forma generalizada, nós vamos reconstruir o Brasil, nós vamos combater a corrupção, coisas genéricas que são problemas cruciais do Brasil, mas que não se discute o que o brasileiro quer, que é aquela coisa do seu problema real como cidadão no Brasil. Então, aquela história do partido feijão, arroz e trabalho,
que é o partido do grande brasileiro, aquele que está preocupado em levar alimento para sua casa, em garantir o sustento da sua família, ele, na verdade, ainda encontra dificuldades, porque aqueles que representam esses 32 partidos registrados no tribunal ainda não encontraram uma maneira de forma justa de levar a cidadania a esses brasileiros. Eu queria até aproveitar no próximo tema, já provocando os senhores, o presidente do União Brasil impõe condições para o diálogo com o Simone Tebet e retorno à terceira via. A Beatriz Manfredini, ela vai explicar para a gente. Beatriz, quais as condições impostas pelo Luciano Bivar?